Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Wesley Rocha e no vídeo de hoje eu vou passar ficha a ficha da declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, se esse é um tema que você tem dúvida ou se esse é um tema que você quer saber mais, assiste esse vídeo até o final, que tem muita coisa boa para ser passada aí, tá? Então, eu já quero começar esse vídeo aqui compartilhando a tela do meu computador para passar de fato ficha a ficha ali da declaração de imposto de renda para todos vocês, tá? Vocês estão vendo a minha declaração aqui, aliás, o meu software aqui da declaração do imposto de renda. E eu quero passar para vocês aqui que informações que vai de ficha a ficha dessas declarações, tá bom? Então vocês sabem ali que tem 7 regras basicamente de entrega do imposto de renda, tem vídeo aqui no canal da Sevilha Contabilidade já explicando quais são essas regras, só você rolar para baixo que provavelmente você vai ver um vídeo meu aí falando mais sobre isso. Inclusive, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa o like nesse vídeo aqui e encaminha esse vídeo para outras pessoas que você acha que faça sentido que elas saibam em relação a esse conteúdo, tá bom? Mas como forma prometida aqui no título desse vídeo, quero passar ficha a ficha para você que está aprendendo a fazer imposto de renda, que quer fazer o seu próprio imposto de renda aí também, enfim, para todos vocês que têm interesse no assunto de imposto de renda. Quero começar o vídeo também falando que a gente tem aqui o software de 2022, porque o de 2023 ainda não está liberado, né, pessoal? Então, a gente tem que utilizar esse software de 2022 para passar isso. E também lembrar que o software de 2023, que daqui a pouco libera, normalmente ali na primeira semana de março já tem a liberação do app ali de 2023, não deve ter tanta alteração, não. Normalmente não tem tanta alteração de um ano para o outro, tá? Mas liberando e tendo essas alterações, a gente volta aqui, grava um vídeo com as atualizações e mostra novamente para vocês sem nenhum problema, tá bom? Bom, vamos lá. Abri aqui uma declaração, inclusive coloquei um CPF fictício aqui de teste, né? Coloquei até o teste da Silva aqui como nome da pessoa. E quais são as primeiras fichas que você deve preencher ou importar de uma declaração que já tenha sido feita anteriormente? Primeira ficha da declaração traz aqui informações sobre o contribuinte e ela faz algumas perguntas, tá? Olha aí, observem aí, pessoal. Nós temos aqui que tipo de declaração você deseja fazer, se é uma declaração de ajuste anual original ou se é retificadora. Por que isso? Normalmente, se você está fazendo a primeira vez a declaração de 2023 relativa a 2022 pela primeira vez, ou seja, você não entregou ainda a declaração, vai ser a declaração de ajuste anual mesmo, normal, tá? Se você já fez e precisa retificar ou colocar algum dado que você esqueceu ali, aí você vai colocar a retificador e o número do recibo de entrega dessa primeira declaração que você havia feito, ok? Pede aqui data de nascimento, título de eleitor, pergunta se houve alteração nos dados cadastrais e no endereço, né? Pergunta também aqui se houve, se possui cônjuge, perdão, né? Então, se houve cônjuge também, você coloca aqui, ele pede o CPF do cônjuge também, tá bom? Tudo isso para fazer aquele cruzamento de informações, tá, pessoal? Pede aqui o endereço da pessoa física também, a ocupação principal, ou seja, se você é empresário, se você trabalha em alguma empresa do setor privado, e qual é a sua ocupação principal, se você assim o tiver, ok? Segunda ficha de declaração, então, passando pela primeira aqui, que é o mais parte de cadastro, a segunda ficha da declaração pede informações sobre os seus dependentes, tá? Traz aqui as regras dos dependentes também, então tudo que você tiver de informações de dependentes você deve informar nessa ficha, tá? E aí ela traz aqui até a informação já para vocês aqui, ó, ao preencher essa ficha, o contribuinte deve incluir na declaração todas as informações dos dependentes relacionados, tais como os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, bens e direitos, dívidas, pagamentos efetuados, independente da forma de tributação, utilizando as deduções legais cabíveis ou o desconto simplificado de 20%, dos rendimentos tributáveis limitado a 16.754. O que quer dizer isso, né, pessoal? Se você colocar um dependente nessa ficha aqui, além de você ter o dependente que vai diminuir o teu imposto de renda a pagar ou vai aumentar a tua restituição a receber, você tem que colocar todos os dados dele. Então, se o teu dependente tem rendimento tributável, por exemplo, colocou como dependente, tem que informar o rendimento tributável dele também. Não é só colocar o dependente aqui, porque senão a declaração vai cair na malha fina. Então, fiquem muito espertos com isso, tá? Agora, se o seu dependente não trabalha, não tem nenhuma renda, não tem nada, aí sim você só preenche com os dados aqui, que é o CPF, data de nascimento e nome dele, ok? Passando pela outra ficha aqui, a próxima ficha é a ficha de alimentandos, que tem uma característica aqui em específico também, ó, e a informação que traz nessa ficha nessa ficha devem ser informados então os alimentandos que, em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, ao que se refere ao artigo 733 da Lei 3.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, o declarante tem pago em favor deles a pensão alimentícia ou despesas com instruções ou despesas médicas, tá? Tudo com recibo nota fiscal, ok? Então, tudo que tiver em relação aos alimentandos aí, você pode colocar aqui que vai abater também do teu imposto de renda.
Aqui na ficha de rendimentos, vejam que aqui já mudou. Então, era cadastro dependente alimentando e agora a gente vai colocar as primeiras informações relativas a rendimentos. E que rendimentos são esses? Rendimentos tributáveis, salários. Nessa ficha aqui, por exemplo, pode ser informado também ali os rendimentos relativos a Prolabore, né? Se você tem uma empresa e essa empresa, você faz retirada de Prolabore ali com folha de pagamento, você também vai colocar nessa ficha aqui, ok? E aí preenche aqui, vou até abrir uma aqui para vocês verem quais são as informações que ele pede na hora que você abre aqui um novo registro. Ó. Pede o CNPJ da fonte pagadora, se for o salário, por exemplo, a empresa para a qual você trabalha, se for a sua própria empresa e tem um Prolabore, CNPJ da sua empresa, o nome da fonte pagadora, que é o nome da sua empresa, né? Os rendimentos recebidos da pessoa jurídica. Veja que o imposto de renda é regime de caixa, então ele trata dos rendimentos de fato recebidos, não aqueles provisionados, né? Como assim pode-se dizer também. Contribuição previdenciária oficial, que é o INSS, certo, pessoal? INSS, aliás, imposto de renda retido na fonte aqui também, e 13º salário, IR sobre 13º salário, que todas essas informações você pega no teu informe de rendimentos. Então, todas essas informações é só pegar lá no informe de rendimentos, transcrever para cá e tá tudo certo, beleza? Aqui, rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior. Pessoa física, por exemplo, aluguel. Vamos imaginar que você tem um imóvel aí, coloca esse imóvel para uma outra pessoa e essa pessoa te paga mensalmente, com base no contrato de locação, o valor de R$ 1.000, de R$ 2.000. Você vem aqui mensalmente e coloca esses valores recebidos, tá? De aluguéis também. A próxima ficha aqui, pessoal, para ficar bem prático e rápido, esse vídeo não pode ficar tão longo, né? Rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui pode entrar rendimento de caderneta de poupança, por exemplo, rendimento de distribuição de lucro, que também entra nessa questão isenta ou não tributável, ok? Rendimento sujeito à tributação exclusiva ou definitiva. Aqui tem uma série de rendimentos que você pode entrar aqui e dar uma pesquisada também. Quando você clica no novo registro, o tipo de rendimento, ele dá algumas aqui, ó, rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados, ou outros, como acontece ali em verbas de rescisão, por exemplo, que é muito comum as empresas pagarem e aí também colocar aqui esse rendimento, tá? Próxima ficha, rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Então, é um caso bem específico que você pode colocar aqui também. Rendimentos recebidos acumuladamente. Por exemplo, imaginar que você tem um processo trabalhista e esse você recebeu em 2022, esse processo trabalhista que se refere ali a diversos meses que estavam dentro do processo. É aqui que você informa esses rendimentos. Muito cuidado com isso, inclusive. Eu já vi várias pessoas, inclusive na nossa consultoria tem pessoas aqui que fazem isso, né, ou que tentam fazer a própria declaração e informam errado, pega esses rendimentos, por exemplo, de uma rescisão que estava lá em processo trabalhista, e aí coloca ela como rendimento tributável. E você percebe que se você colocar um rendimento tributável muito grande aqui, você tem um imposto muito maior a pagar. Então, esse rendimento recebido acumuladamente é para todos esses fatos que aconteceram ali, normalmente através de processo, tá, pessoal? Então, fiquem muito atentos a isso. Imposto pago é imposto retido. Se você eventualmente faz carnê-leão, por exemplo, e faz o pagamento mensal desses impostos, é aqui que o carnê-leão, na verdade, ele vai ser importado para cá. Vai constar os pagamentos feitos aqui, ok? Dos impostos, né? Do DARF, lá praticamente falando. Aqui nessa guia de pagamentos efetuados, pessoal, aqui você pode colocar uma série de informações que vai te ajudar na dedução ou na diminuição do teu imposto de renda. Quais são essas informações? Despesas com instrução no Brasil ou no exterior, sua ou dos dependentes, é importante falar. E aqui todas as despesas que são permitidas a serem lançadas na sua declaração. Então, fonoaudiólogo, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, médicos, terapeutas, dentistas, psicólogos no exterior, e aí seu, mais uma vez, ou do seu dependente, tá? Pensão alimentícia aqui, ó. A pensão alimentícia tem até um detalhe que eu quero falar, daqui a pouquinho eu coloco aqui para vocês no vídeo, tá? Mas tem previdência complementar, temos hospitais aqui, temos aluguéis de imóveis, o aluguel não deduz o imposto, mas você deve informar os pagamentos aqui também, corretor, arrendamento rural e tudo mais. E falando de pensão alimentícia, isso é uma decisão que saiu recentemente, né? Foi no final de 2022 agora, que a pensão alimentícia paga, e inclusive isso permite que você retroaja os últimos 5 anos, era um rendimento, aliás, para quem recebeu se tornava um rendimento isento, ou seja, deixou de ser um rendimento tributável, e para quem pagava deixou de ser um pagamento dedutível, tá? Então, isso, por mais que você informe aqui nesse campo de pagamentos, antigamente, até o ano passado, isso era possível de ser deduzido do teu imposto a pagar, e agora, a partir de 2023, ano calendário 2022, não será mais dedutível. Então, muito cuidado com a pensão alimentícia. Sempre que você for pensar no imposto de renda, estou dando exemplo aqui da pensão alimentícia, mas isso serve para qualquer outra coisa. Imagina que você vendeu um carro, por exemplo, também caberia no exemplo aqui.
Você tem que pensar nos dois lados da operação. Então, para quem pagou a pensão alimentícia, tem que pensar como ela vai lançar isso, e quem está recebendo a pensão alimentícia também tem que casar esses lançamentos, tanto na declaração de quem recebeu, quanto na de quem pagou, para não ter problema com a Receita Federal, tá? Então, nessa ficha de pagamentos efetuados, é que você lança ali praticamente todos os pagamentos que você fez e que a Receita Federal faz a análise do que é possível ser deduzido ou não, já é deduzido automaticamente na declaração, né? Mas também faz o cálculo ali do seu caixa ali anual, do que você teve de gastos para se manter também, e faz o comparativo em relação aos rendimentos que você teve. Então é importante ter esse. A gente pode falar disso mais detalhadamente mais para frente, mas é importante você ter esse cuidado de saber que se você lança, por exemplo, R$ 100.000 aqui de pagamentos efetuados, isso tem que estar comportado lá nos seus rendimentos isentos ou tributáveis de pelo menos nesse valor ou um pouco mais desse valor, né? Então não dá para você ter um gasto de 100 mil e uma receita de 50 mil, por exemplo, né? Então não ficaria legal na tua declaração, com certeza você teria problema nesse tipo de operação, tá? Aqui tem um campo, então, de doações efetuadas, onde você pode colocar, preencher todos os dados ali também. Doações diretamente na declaração, tá? Onde aqui são gerados os dados com o CNPJ, cada fundo contemplado as doações. Vencimento, aqui fala do vencimento, fala dos bancos também, que não há opção para débito automático e tudo mais. Essa que é uma das principais fichas, pessoal, a próxima ficha aqui, que é de bens e direitos, é onde a gente informa tudo que a gente tem. Lembra que eu falei que existem 7 regras ali que obrigam a pessoa a entregar imposto de renda? Uma dessas regras é se ela tem um patrimônio acumulado ou bens acumulados acima de R$ 300.000. E aí você vai saber se você tiver essa ficha preenchida aqui, né, pessoal? Então, de repente, a pessoa não tem ali um bem específico com o valor de R$ 300.000, mas somando ali uma casa que ela tem posse ou parte da posse de uma casa com um veículo e mais algum outro bem, esse valor pode ser atingido e ela já tem a obrigação de entregar imposto de renda com base nessa regra. Então, todos os bens e direitos que você tem para receber também, não é só bem, né, físico. Você tem, por exemplo, um empréstimo que você fez para um primo teu, um exemplo. Você pode colocar isso na declaração aqui como um direito, como um valor que você receberá no futuro, tá? Então, bens e direitos devem ser declarados nessa ficha aqui. Aqui, inclusive, quando você clica no novo, ele dá aqui os grupos, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, vamos imaginar que eu estivesse declarando participação societária. Por exemplo, eu sou sócio da Sevilha Educação e vou colocar minha participação societária aqui na Sevilha. Então, eu coloco cotas e quinhões de capital, coloco aqui onde está a localização desse bem, o CNPJ da Sevilha Educação, discrimino aqui e coloco o valor da minha participação com base no contrato social. Tá? Então, é assim que a gente faz o preenchimento. Aqui eu estou falando de participação societária, mas se fosse outras coisas, por exemplo, criptoativos também, tem muito disso, tá, pessoal? Fundos, enfim, aplicações, bens imóveis ou bens móveis também vocês podem preencher aqui nessa ficha, ou se for algum bem que não está dentro dessa relação, você preenche como outros bens e direitos aqui, ok? Nessa ficha de dívidas de anos reais, normalmente a gente foca essa ficha para financiamentos, tá? Contas a pagar e financiamentos de longo prazo. A gente preenche aqui nessa ficha, até se a gente abrir aqui, vocês conseguem ver que dá aqui alguns códigos em específico, ó. Dívidas, então, com estabelecimento bancário comercial, sociedade de crédito, outras pessoas jurídicas, imagina como empresa te emprestou dinheiro, né? Outras pessoas físicas, então, como eu dei o exemplo, eu emprestar para um primo, o primo pode ter me emprestado também, então eu tenho que declarar que eu tenho essa dívida aqui também, ok? Empréstimos contraídos do exterior e outras dívidas de anos reais que não estiverem ali nessa relação inicial. Aqui também tem informação de espólio. Espólio a gente começa a fazer essa declaração com base no inventariante ali, né? Inventariante de partilha, inclusive. Para quem não sabe ou não tem esse tipo de informações, a gente só faz a declaração de espólio quando há o falecimento do titular da declaração, e aí tem alguns tipos de declaração de espólio que não vem ao caso explicar aqui, mas é só para isso que serve esse tipo de declaração, tá? Então, é importante falar sobre isso também. Temos doações a partidos políticos e a candidatos. Eventualmente, vocês podem ter alguém aí que faça ou que conheça alguém que faça esse tipo de operação. E aqui nós temos as importações, pessoal, dos sistemas que são ligados ao imposto de renda, que é o Carnê-Leão, principalmente utilizado para quem tem receitas ali recebidas de pessoa física, de outras pessoas físicas. Nós temos o Grande Capital, ou GCAP, como é conhecido também para quem faz venda de ativo imobilizado, aliás, de bens, né? Por exemplo, você vendeu um carro, ou vendeu uma casa, ou ganho de capital, você tem que apurar no ganho de capital, depois importar isso para dentro do sistema aqui, ou quem teve ainda atividade rural, que faz o controle mensal disso também, e depois informa para cá, aliás, importa para cá para o imposto de renda também, tá? Por último, nós temos aqui a tela de verificação de pendências, por último, nessa faixa aqui, né? E depois nós temos outras guias aqui que também são importantes, pessoal, que falam sobre atividade rural, e aqui você dá todos os detalhes dessa atividade rural. Então, se você trabalha com atividade rural, é aqui nessa ficha que você deve preencher
todas as movimentações e importar, por exemplo, as suas escriturações para cá também, tá? Mas vejam que é bem relativo, então o software de Receita Federal do Imposto de Renda, ele separa as operações comuns ali para a separação das atividades rurais, ok? Mais para baixo, nós temos aqui ganho de capital e renda variável, onde eles trazem aqui o foi importado do GCAP, ou se você lançou diretamente na declaração de imposto de renda, você consegue verificar isso daqui. Tudo que for relativo a bens comprados ou vendidos, normalmente fica aqui, mais para vendidos, né? Quando é comprado, fica lá em bens e direitos. Quando você vende algum bem e precisa fazer a apuração do ganho de capital, e mesmo que não tenha tido ganho de capital, mas você vendeu um bem, também tem que ser informado nessas fichas aqui, tá? Renda variável, e aqui entra um universo de coisas que podem acontecer, mas em especial para quem trabalhou com ações, então tem operações comuns ou day trade, né? Para quem não sabe, day trade é para quem faz operações de compra e venda dentro do mesmo dia, e se a operação não é dentro do mesmo dia, ela já cai como operações comuns ali na renda variável também. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu comprei ações. Qual seria o lançamento que eu teria que fazer? Primeiro, na compra da ação, eu deveria lançar em bens e direitos a quantidade de ação, o custo médio, colocar o CNPJ da corretora ali e discriminar de que empresa que é essa ação. E vamos imaginar que depois eu tenha vendido 100% dessas ações, só para ficar didático aqui. Então, eu baixo aqui de bens e direitos os 100% daquelas ações. O valor de venda, eu normalmente vou vender por um valor maior, né, pessoal? Isso é para isso que é feita essa questão da renda variável. E aí, aqui nas operações comuns, então, se eu não fiz isso como day trade, eu coloco aqui em mercado à vista, por exemplo, de ações, as operações comuns, que são os resultados das vendas que eu obtive com as ações. E até dando um spoilerzinhos aqui, se você faz vendas de ações e tem resultado menor do que 20 mil reais de lucro, você não paga imposto, mas ainda assim precisa apurar, precisa informar. E esse resultado de 20 mil, por exemplo, você não informaria aqui, você informaria ali em rendimentos isentos e não tributáveis, que eu passei a ficha com vocês agora há pouco. Estou dando uma explicação bem por cima, bem rápida aqui mesmo, para vocês entenderem, tá? Operações com fundos imobiliários e fiagro, você colocaria aqui também, então são resultados aqui que vocês podem colocar, então investimento imobiliário em cadeias produtivas ou cadeias produtivas e agroindustriais também informado aqui, bem específico também, né? Por último, ele sai aqui em resumo da declaração, onde você vê tudo que você colocou, o cálculo do imposto. Nessa tela aqui, por exemplo, de outras informações, é bem interessante, pessoal. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Que mostra um comparativo da evolução patrimonial, e é muito importante isso também, porque imagine que em 31 de 2 de 2020, por exemplo, o cara tinha R$ 1 de bens, para ficar didático. 31 de 2 de 2021, ele tinha 1 milhão. E aí você tem aqui em rendimentos isentos e não tributáveis 100 mil. Fica incompatível o rendimento que ele teve com relação à variação positiva patrimonial que ele teve também. Então, é uma coisa para você olhar com carinho aí na declaração de imposto de renda, tá? Então, passei aqui algumas das principais fichas. Aqui embaixo, nós temos a declaração, onde você pode abrir uma nova, abrir a própria declaração que você está fazendo, abrir a retificadora da declaração que você está cuidando também. Pode já cuidar da entrega da declaração clicando aqui, ou né, nesse menu aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, acredito que vocês estejam vendo aí. Aí na última ficha, aqui nas últimas fichas, na verdade, a gente tem aqui as fichas de impressão, né? Onde eu vou imprimir a declaração, os rendimentos recebidos de pessoa física. Cada ficha ali que foi preenchida tem a possibilidade de imprimir essa ficha também para fazer uma conferência ou para mandar para o teu cliente para ele fazer essa conferência para vocês. Por último, tem ali a guia de ferramentas, onde é possível fazer verificação de atualizações do sistema. Tá? Esse sistema é muito atualizado todos os anos, é muito comum ter atualização. Você vai abrir ali o sistema, ele já faz essa atualização sozinha. Nessa tela você também consegue, nessa ficha, você consegue gravar uma cópia de segurança da declaração ou restaurar uma cópia de segurança que teu cliente começou a fazer, te passou e você deu andamento, é aqui que você faz. Ele também tem uma opçãozinha de uma calculadora que eu acabei clicando até sem querer aqui também. E tem essa guia de ajuda, onde tem as perguntas e respostas que são muito valiosas, assim, são as perguntas mais feitas, tá? Tem algumas instruções sobre preenchimento e tem aqui o sobre, que fala sobre o software, basicamente falando do imposto de renda, tá? Aqui embaixo, pessoal, observem, no canto de baixo esquerdo, ele está mostrando dois tipos de declarações aqui, e é importante vocês fixarem isso, porque eu vou explicar bem rapidamente, tá? Só para não... O vídeo já está um pouquinho longo, eu tinha prometido que não ia fazer um vídeo tão longo para falar disso, mas acho que vale a pena, que é por deduções legais ou por desconto simplificado. O que significa isso? Você preenche toda a declaração ali. Vamos imaginar que você tem poucas despesas ali que podem ser abatidas e diminui o teu imposto, por exemplo. Normalmente, quando isso acontece, o desconto simplificado ele é vantajoso em relação aos seus rendimentos, tá? E agora a situação inversa também é verdadeira, né? Então, se você tem muitas despesas dedutíveis, despesas ok, que você tem a nota fiscal, por exemplo, ali,
normalmente, se você tem muita despesa, as deduções legais é o que vai compensar mais para você. Então, precisa entender de cada cliente que está fazendo a declaração, de cada pessoa ali, se ela tem muitas despesas legais que podem ser deduzidas e mais, se ela tem a documentação que comprove isso. Porque não adianta ter só a despesa e não ter a documentação, que aí se cai numa malha fina e o fiscal chama lá para fazer essa fiscalização, você não consegue apresentar nada, tá? Via de regra, quem tem as despesas maiores ali, boas, né, bastante despesa, faz por dedução legal, e quem não tem tanta despesa faz pelo desconto simplificado, que nada mais é do que dar 20% da base de cálculo de desconto ali do imposto, tá? Então, são esses detalhezinhos, são mais técnicos, que normalmente o teu contador aí vai cuidar, vai ver, né? A gente faz isso para os nossos clientes aqui. E de uma maneira geral, pessoal, é isso que é um imposto de renda. Então, tudo que você recebeu no ano, tudo que você teve de pagamentos, todos os bens que você eventualmente comprou ou vendeu, todos os investimentos que você fez ou que você comprou ou vendeu também, devem ser informados aqui no imposto de renda, tá? E aí quero finalizar esse vídeo. Antes de finalizar, quero dizer para você que eu vou deixar um link aqui embaixo, se você quiser se especializar mesmo no imposto de renda, ter aulas ao vivo ali, aulas de perguntas e respostas, sabe? Tirar as dúvidas de situações específicas que você está tendo aí. As inscrições para o nosso curso de imposto de renda estão abertas. Só vai ter acesso a esse curso quem for assinante da nossa plataforma de curso, que inclusive você vai se especializar em imposto de renda, mas tem acesso a outros 12, 13, 14 cursos que nós temos na nossa plataforma também. Nada impede de, se você quiser só utilizar o curso de imposto de renda, você utilizar, mas está aqui o link da nossa plataforma aqui embaixo. Basta você se tornar um assinante e aí você vai ter acesso a todos os nossos cursos, em especial nosso curso de imposto de renda, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Obrigado. Deixa um like nesse vídeo aqui se você gostou. Deixa um comentário aqui embaixo também, se tiver alguma dúvida que você não entendeu, que eu falei muito rápido, deixa aqui embaixo que eu mesmo vou responder esses comentários pessoalmente, tá bom? Obrigado, pessoal. É isso. Até o próximo vídeo.